Bom dia a todas e a todos. Declaro aberta a 34ª reunião extraordinária da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor, da primeira sessão legislativa ordinária da 56ª legislatura. A presente reunião tem por finalidade discutir com o poder público, representantes de institutos e sociedade organizada sobre as perspectivas e desafios dos negócios de impacto social, em atendimento ao requerimento número 50, de 2019, de minha autoria. A audiência pública será realizada em caráter interativo, ou seja, com a possibilidade da participação popular. Sempre abrimos através da internet, inclusive com antecedência, para que as pessoas saibam que iremos tratar sobre esse assunto e encaminhem de todo o país seus questionamentos e também sua participação. Além disso, abrimos o canal através do telefone 0800 61 22 11, que é o Alô Senado. Então, para dar início, eu já convido para fazer parte dessa mesa. Aqui eu quero dizer aos senhores que nós temos hoje 8 convidados para expor sua visão sobre o assunto. E como a mesa não é tão grande, iremos dividir em 2 blocos de 4 convidados para dar início. Então, dando início, eu já convido para fazer parte da mesa o senhor Eric Sauer, acredito que seja assim, Sauer, presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade, IABS. Então, Eric, por favor. Convido também o Fábio Dedoni, membro do Conselho de Governança do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, o GIF. Por favor, pode se sentando. Seja bem-vindo. Obrigado. Convido também Gilberto Ribeiro de Oliveira Filho, sócio da Vox Capital, e o senhor Lucas Maciel, coordenador da Estratégia Nacional de Investimentos e Impacto do Ministério da Economia. Seja bem-vindo. Então, senhores, antes de passar a palavra, eu vou fazer uma primeira manifestação sobre esse assunto, um assunto extremamente inovador, um assunto necessário para ser debatido no ambiente do Senado Federal e do Congresso Nacional, tendo em vista a necessidade de dar uma publicidade cada vez maior a um tema que pode sim ajudar a transformar a nossa realidade. Então, preparei aqui com a minha equipe um discurso não tão longo, mas alguns apontamentos sobre o que eu acredito que possa ser o dia de hoje. Como nós sabemos, nos últimos anos, o Brasil vem sendo tomado por uma onda de empreendedorismo com foco nos problemas sociais, que aos poucos se entranha em todos os ambientes e começa a mudar nossa cultura e nosso comportamento. Fala-se em crise, e não há dúvida que ela existe. É séria e profunda. Não se pode negar a necessidade de adoção de mudanças estruturais em nossa sociedade e de reforma em setores essenciais da atuação do Estado. É, sem dúvida, por onde devemos começar. Entretanto, apesar de todos esses problemas, há um Brasil cada vez mais que olha para um futuro com otimismo e motivação, e também busca no espírito solidário do nosso povo a energia para transformar a sociedade, valorizando a cidadania e a participação. São empresários, empreendedores com espírito de inovação que não veem a atividade econômica pelo prisma exclusivo do enriquecimento. Preocupa-se igualmente em fazer o bem e encontrar soluções para questões ambientais e para problemas que afligem a população de baixa renda. Nesse contexto, destacam-se os chamados negócios de impacto social. De acordo com Muhammad Yunus, economista criador do microcrédito e ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2006, o conceito de negócio social tem em sua essência o desafio de suprir lacunas e resolver problemas sociais e ambientais com sustentabilidade financeira e eficiência. Nesse contexto, já surge a primeira questão a ser esclarecida. Qual é a nomenclatura mais adequada a ser utilizada? São, portanto, ações voltadas para a transformação da realidade da população menos favorecida com soluções inovadoras e, muitas vezes, gerida no interior dessas comunidades.
Este modelo de negócio está ganhando cada vez mais relevância, indicando que pode ser uma alternativa para empreendedores que almejam fazer mudanças significativas em suas comunidades, integrando a busca do lucro com o enfrentamento do problema social. Carecemos, portanto, de uma política pública de maior abrangência, que promova de forma sinérgica a convergência dos esforços de organizações não governamentais, empresários e órgãos de poder público para promover a inclusão produtiva com base em uma economia mais solidária. Fortalecer os negócios de impacto é uma dessas medidas. É necessário construir, com a participação dos diversos atores envolvidos, uma política pública que incentive e estimule o surgimento de novos negócios, que tenham como missão e transformação da sociedade, além da melhoria do ambiente empresarial. A perspectiva adotada no campo dos negócios sociais busca a revisão do modelo que, tradicionalmente, faz a contraposição entre o Estado e a sociedade. Tal concepção geralmente atribui, de forma unilateral, ao governo as responsabilidades pelas decisões estruturantes e pela definição das regras que orientam o ambiente de negócios. A ideia do empreendedorismo social parte de várias premissas. Uma delas é que a base da sociedade deve surgir as soluções para os problemas que enfrentam em sua vida cotidiana. As políticas públicas são essenciais, porém, quando se trata de empreendedorismo social, o seu papel é o de permitir a criação de valor social, incentivar protagonismo e empoderamento das comunidades. É necessário, portanto, entre muitas outras medidas, criar condições para a difusão da cultura de sustentabilidade, promover qualificação técnica e profissional, incentivar a cultura de inovação, difundir e aprender com as melhores práticas e promover parcerias e incentivar as cadeias produtivas locais. Peter Drucker, pai da administração moderna, afirmava: "Não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo." No caso brasileiro, os desafios são gigantescos. O tema do empreendedorismo social e do setor 2.5 já está na dinâmica da sociedade brasileira. É preciso incluí-lo, de fato, na agenda governamental. Dessa forma, é urgente evitar todos os esforços para reduzir as barreiras burocráticas, facilitar o crédito para esses empreendedores e investir de forma intensiva no apoio técnico para todos aqueles que decidem se dedicar ao empreendedorismo de impacto social. Nosso propósito com essa audiência é justamente, que estamos iniciando agora, é justamente construir as pontes necessárias entre o esforço empreendido pela sociedade por meio de suas organizações e os órgãos de Estado, estruturando, assim, um marco legal para os negócios de impacto. Então, senhores, juntos com todos que aqui fazem parte, tenho certeza absoluta que organizando em rede, podemos dar início, sim, a um amplo debate e a um esforço conjunto para difundir, viabilizar, potencializar os negócios de impacto sociais e ambientais no nosso país. Então, de início, era essa a apresentação que eu gostaria de falar, até para que os senhores entendam o motivo de ter convidado, o motivo dos senhores estarem aqui falando não apenas para esse plenário, mas para o país. Nós estamos sendo transmitidos pela TV Senado e irei também, posteriormente, me manifestar no plenário e em outras oportunidades nesta comissão com os demais senadores, da importância de tratar esse assunto. No mínimo, agora, com a nova legislatura, identificar quais são os senadores que têm sensibilidade com a causa, para que possamos fortalecer esta atuação, tornar esse assunto que o governo também comece a trabalhar de maneira formal, através de regulamentações, desde 2017, acredito, com o governo anterior, mas agora também com o atual governo, para que possamos estar alinhado com o resto do planeta. Então, é um negócio que já existe, é um negócio extremamente produtivo, e estive conversando um pouco antes com o Lucas e disse que o meu objetivo como parlamentar é justamente buscar inovar, buscar fazer algo que não foi feito durante muito tempo no meu Estado. Porque se eu repetir sempre os mesmos atos, necessariamente eu terei os mesmos resultados. E eu vivo hoje no Estado de Alagoas, que é onde tem os piores indicadores sociais do país. Então, minha função é essa, identificar o que é que se pode fazer de diferente. E eu tenho certeza que eu estou diante de uma atuação, de um novo modelo de negócio,
que age diferente e que pode ter um resultado diferente. Então, espero aprender muito com os senhores hoje, espero criar um fortalecimento de uma rede que já se comunica e que possa ser potencializada pelo poder que é o poder que está no Senado Federal. Então, sendo assim, eu quero muito ouvi-los e já convido para fazer a sua primeira explanação o senhor Eric. Então, Eric, Vossa Excelência tem um prazo de 10 minutos para explicar um pouco sobre a atuação do IABS. Muito obrigado, senhor presidente da comissão e demais autoridades, colegas, todos que estão presentes. Eu sou do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade, que é uma OCIP que tem escritórios tanto aqui em Brasília como em Maceió, Recife. Nós temos diversos projetos implementados com comunidades, em muitos casos promovendo a produção de base comunitária de produtos. Nós acreditamos que muitas vezes as comunidades que estão nos locais onde as riquezas são geradas não compartilham desses benefícios. Então, o nosso trabalho vem muito, né, no sentido de tentar equalizar essa situação. Dentro do IABS, nós temos 3 programas principais de desenvolvimento rural, de cidades inclusivas e de uma inserção socioprodutiva, que é justamente isso que eu venho falando, de colocar essa produção de base comunitária, de garantir, né, que os benefícios das atividades econômicas permeiem para as regiões onde as riquezas são geradas. Nesses projetos, nesses incentivos que a gente dá para a produção de base comunitária, muitas vezes a gente se depara com uma lacuna entre o que é produzido e o mercado. E a gente tem visto nos negócios de impacto social um potencial muito grande para trazer algumas soluções, algumas respostas para essas nossas inquietações. Então, falando um pouco de um olhar diferente, né? Nós não somos um ator convencional, como eu vinha falando para o Lucas, no ecossistema que vem discutindo um marco regulatório para os negócios de impacto, mas nós temos um olhar mais da base e eu acho que isso pode trazer algum insumo também para essa discussão. Também foi feliz a oportunidade de ser o primeiro a falar, porque muito do que eu vou dizer acho que já é muito básico para todos, mas serve como um alinhamento para as discussões que vão vir por diante. Então, como o senador bem disse, né, os negócios de impacto, além de ter um objetivo econômico de gerar resultados financeiros, também vai ter um objetivo social e, algumas vezes, ambiental. Ou seja, o objetivo não é único, ele é duplo e, às vezes, triplo. Né? O que, em inglês, eles falam que é o bottom line, muitas vezes a gente tem 2 vezes ou 3 vezes esse desafio que as empresas já têm para conseguir cumprir com o objetivo principal dela. Então, isso gera um desequilíbrio, que é o que eu vou falar um pouco mais adiante, que seria interessante a gente buscar formas de equalizar. Né? Na questão econômica, a gente já tem que, como eu venho dizendo, né, preocupar com as questões sociais e ambientais além do resultado econômico. Na questão ambiental, são vários desafios que a gente percebe desde um ponto de vista da ponta, da implementação. Por exemplo, a rigidez locacional. Nós temos um projeto que trabalha com depuração de ostras ao longo de todo o litoral de Alagoas. Essas ostras são produzidas tradicionalmente por comunidades, geravam alguns problemas de sanidade, muitas vezes os turistas que consumiam essas ostras passavam mal. Com o objetivo de trazer mais sanidade para esse produto, mas com o objetivo principal de gerar trabalho e renda para essas comunidades que já vivem disso, a gente fez a implementação de uma depuradora, criamos uma marca, trabalhamos com os chefes de cozinha e outros estabelecimentos para viabilizar esse negócio. Então, só para ilustrar um pouco um desafio a mais que uma empresa dessa, que um negócio vai ter. Né? Nós queremos trabalhar com todas as comunidades que estão ao longo do litoral. Isso faz com que o nosso custo logístico seja mais alto, porque a gente vai trabalhar onde está o recurso
natural. Nós não podemos fazer uma criação intensiva ao lado da nossa estrutura de beneficiamento das ostras, que faria muito mais sentido de um ponto de vista econômico, porque nós deixaríamos de trazer o benefício para essas comunidades que a gente quer trabalhar. Temos outras questões, se vamos trabalhar com produtos que ocorrem naturalmente nos ecossistemas onde a gente trabalha, como a sazonalidade e alguns outros que a gente pode até aprofundar mais adiante. A legislação também é um desafio muito grande. Muitas vezes as leis são feitas pelos ou para as grandes empresas e se tornam obstáculos quase intransponíveis para esses negócios, para essas comunidades que querem inserir a produção delas nas cadeias de valor tradicionais. Então, é importante ver como as regras podem ser acessíveis para quem está ali na base, quem não tem toda uma estrutura capaz de atender a uma legislação mais rígida. Nós vemos alguns avanços, como o selo arte, que vem sendo trabalhado para isso, apesar de ainda estar no estágio inicial, mas acho que tem muito trabalho a ser feito ainda de se tentar conhecer melhor a realidade que a gente propõe transformar. Na questão de escalabilidade, né, a gente vê muito uma primazia disso quando se fala de impacto social, de impacto ambiental, buscar números grandes, significativos, e a gente vê um risco nisso. Isso acaba ocasionando uma limitação, tanto temática como regional. A tendência é a preferir lugares com densidade populacional mais alta e temas como educação e saúde, porque isso vai gerar indicadores bastante significativos, que vão chamar atenção, mas que não necessariamente vão trazer tanta transformação na vida dos beneficiários como uma coisa de menor escala. Então, acho que isso é um ponto de atenção que tem que ser levado em conta também. Outra confusão que se vê muito nas discussões que a gente tem acompanhado sobre os negócios de impacto é a diferenciação entre resultado e impacto. A renda, muitas vezes, é considerado como impacto. Para nós, isso é um resultado. Trazer uma renda desproporcional para quem não está preparado pode ter um impacto negativo também. Você pode desestruturar um negócio que está iniciando, que está indo bem, com um fluxo de renda que não está bem planejado ali. Então, a gente quer tentar diferenciar bastante o que é resultado, o que é impacto. E a própria medição de impacto, eu tenho certeza que os demais colegas vão falar das dificuldades que nós temos nessa medição. A nossa inquietação está muito nesse sentido do que eu falei, de buscar escalabilidade, de o que é o impacto, né? E como que ele pode ser medido. Já existem inovações que a gente vê, como Lean Data, outros nomes técnicos que eu não vou adentrar agora, para tentar resolver essa dificuldade, esse desafio. Porque, afinal, se a gente quer priorizar os negócios de impacto, quer reequilibrar a condição de concorrência deles, claro que é importante que a gente saiba como medir isso. Certo? Então, falando um pouco desse reequilíbrio para assegurar uma plena concorrência no mercado onde existem outras empresas que não têm esse duplo ou triplo desafio, né? A gente vê já alguns exemplos surgindo no Rio Grande do Norte. Na apresentação está colocado como um projeto de lei no Rio de Janeiro, mas parece que já foi aprovado, soube hoje pelo Lucas, está só aguardando a sanção do governador. Diversos outros estados, até municípios, têm demonstrado que existe essa preocupação, apesar de certamente ainda existirem muitas dúvidas a serem sanadas sobre como operacionalizar isso, né? Então, pode ser por parte da tributação, como é o caso das OCIPs, que gozam de algumas isenções de impostos. Podemos colocar prioridade nas compras públicas para negócios que buscam esses outros objetivos. Também são oportunidades. E alguma forma de se remunerar, né, esse impacto gerado. Se a gente consegue uma forma de mensurar isso que é apropriada,
pode ser gradual, como a gente vê casos dos títulos de impacto social, que aqui no Brasil acho que são contratos de impacto social que vêm sendo trabalhados, ou se a gente pode trabalhar, por que não, se as empresas têm o lucro realizado e o lucro presumido, por que não o impacto realizado, impacto presumido? E, bom, eu acho que meu tempo já está terminando. Tá, ok. Só para falar um pouco de uma sugestão de mecanismo para a gente fazer esse acompanhamento, essa verificação. Por ser OCIP, a gente conhece o mecanismo das OCIPs, que tem essa isenção, porém, a cada ano tem que apresentar uma prestação de contas, né, para ter o título de OCIP renovado, para continuar gozando dessas isenções. Então, um mecanismo dessa forma, eu acho que poderia ser bastante interessante. Eu vou parar por aqui, eu sei que a gente vai continuar o debate depois, estamos à disposição para seguir na conversa. Muito obrigado. Bem, Eric, parabenizo pela sua apresentação. Já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o trabalho do IABS, e conhecer a sua sede aqui em Brasília, o ambiente de trabalho também extremamente agradável, você percebe ali as pessoas querendo contribuir para o país, não só a turma jovem, mas também a turma experiente, que conhece muito sobre esse tema, o que acontece no mundo, né, e tenta transportar para a nossa realidade. Fico feliz em saber que o IABS tem uma atenção diferenciada, ou especial, vamos dizer assim, por Alagoas, tendo em vista os trabalhos que já foram feitos, principalmente no sertão alagoano, e aqui quando a gente fala em desigualdade regional, quando a gente fala em indicadores sociais e possibilidade de transformação de uma comunidade, de uma localidade, sinceramente, pela forma demográfica que Alagoas se situa, pelo estado ser extremamente populoso também, é uma grande experiência, um grande laboratório para todos que estão aqui. Então, fico muito feliz por um momento como este, porque eu tenho certeza absoluta que todos que aqui estão têm o mesmo objetivo: transformar a realidade que se encontra hoje em várias localidades do país. Então, vamos chegar lá, sem dúvida nenhuma, e a colaboração do IABS é importantíssima pela vanguarda e também pelo resultado e eficiência que tem dos seus trabalhos. Então, muito obrigado pela apresentação. E logo em seguida, eu já convido o Dr. Lucas Maciel para fazer sua apresentação também, inicialmente, pelo prazo de 10 minutos. Bom, bom dia a todos e a todas. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar a iniciativa do senador. Eu acho que a escolha do tema foi muito feliz. Os negócios de impacto são um tema quente no mundo inteiro e eu acho que é extremamente relevante a gente trazer para essa casa e fazer esse debate de uma forma mais aprofundada e qualificada, como está sendo proposto aqui. Eu queria também me dirigir às pessoas que nos assistem agora na televisão, e a gente está falando de um assunto muito importante, e quando a gente fala, muitas vezes, que empresas podem resolver problemas sociais também, fica meio abstrato, as pessoas não entendem do que a gente está falando. Então, eu queria dar alguns exemplos concretos para ficar mais claro do que a gente está falando. O primeiro exemplo que eu queria dar e começar é a história do Matheus, o Matheus Cardoso. O Matheus, ele é um jovem da periferia de São Paulo, pobre, negro, filho de empregada doméstica. Por um acaso, o Matheus ele conseguiu acessar a universidade. Ele se formou em engenharia civil e resolveu que queria resolver um problema do local de onde ele vem. Zona Leste de São Paulo, um lugar chamado Jardim Paulista, sujeito à inundação todo ano, muitos barracos, favelas, enfim, problema. E ele criou uma empresa chamada Moradigna, cujo propósito da empresa é reformar barracos de favela. E aí vem o primeiro problema: o morador da favela não tem dinheiro para reformar seus barracos. Então, ele criou um modelo de negócio. Como é que é esse modelo de negócio dele? Ele faz parcerias com os bancos, então taxas de juros mais acessíveis, que as populações conseguem pagar no boleto. Parcerias com as lojas fornecedoras de materiais de construção, então materiais mais baratos. Tem projetos pré-prontos de reforma dos barracos, então ele ganha em escala, não precisa ficar personalizando. E usa, quando possível, mão de obra local da própria população na reforma dos seus barracos. Resultado: ele já reformou mais de 500 barracos lá, na ordem de milhares de pessoas beneficiadas. Não tem apoio do Estado isso. É uma iniciativa empreendedora, é uma empresa resolvendo um problema social.
Eu quero dar um segundo exemplo. O segundo exemplo que eu conheci de uma empreendedora essa semana. O nome dela é Michele. O QI dela é 185, ela é gênia. Ela tem 38 anos, ela é do Paraná, e ela criou uma mão biônica que acopla em pessoas que tiveram a mão amputada, e com um sensor ela consegue captar os sinais neurais que o cérebro manda para o toco e mexe a mão biônica. Ela está decidida a levar esse produto para a população do norte, população de baixa renda, indígenas, quilombolas. Ela está vendendo essa mão a R$5.000. Esse é o propósito dela. Já tem um monte de investidor interessado em comprar a patente dela e o produto dela, mas ela já deixou bem claro que o propósito dela é resolver problemas sociais e ambientais. Os problemas sociais não é só ganhar dinheiro. Quer dizer, isso é uma tendência mundial. Quando a gente vê a Greta, por exemplo, e a ONU e falar o que ela falou, por exemplo, às lideranças mundiais, ela está dando uma mensagem das novas gerações. E essa moçada nova, ela está muito interessada em resolver os problemas que não estão sendo resolvidos pela atual geração e foram agravados pelas gerações anteriores, né? E os negócios de impacto parecem ser uma forma de resolver isso, né? Quer dizer, essa moçada está interessada sim em ganhar dinheiro, está interessada sim em empreender, mas tem que ter propósito. Ela quer deixar sua marca de contribuição para o planeta. Então, pensando nisso, o então Ministério da Indústria, hoje é Ministério da Economia, começou um processo de articulação de diversos órgãos, e a gente fez uma consulta pública à sociedade civil, que resultou num documento base. Esse documento base tem uma série de ações, são 70 ações que devem ser feitas até 2027, e isso virou um decreto presidencial, instituindo o que a gente chamou de Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto, Enimpacto. O propósito da Enimpacto é implementar essas ações de forma a fomentar, criar condições para que mais negócios como o do Matheus, mais negócios como o da Michele surjam no país. A gente está atuando em 4 frentes. A gente tem uma frente de aumento de oferta de capital, então todas as ações referentes a fundos, o Roberto vai falar aqui alguns fundos, a gente tem ação conjunto com o BNDES, Banco do Brasil, Caixa, para aumentar o capital disponível para esse setor. Um segundo eixo de aumento do número de negócios de impacto, então ações de capacitação, o Sebrae está aqui também, um grande parceiro nosso nesse processo. A gente tem programas no Ministério, que é o Inovativa de Impacto, que tem acelerado. Por exemplo, a Michele, essa que eu falei, está sendo acelerada pelo nosso programa agora do Inovativa de Impacto. O terceiro eixo de fortalecimento das organizações intermediárias, então, principalmente ações com os institutos e fundações, o Fábio vai falar isso, a Sheila, que está ali da Amprotec, também é uma grande parceira nesse processo. É impossível a gente pensar ações num país de dimensões continentais como o Brasil sem pensar em estratégia de capilarizar, e nisso as aceleradoras, incubadoras, universidades têm um papel fundamental nesse processo. E um quarto eixo, senador, que é o que eu acho que diz mais respeito à atuação do Senado, a gente tem todo um conjunto de ações voltadas à melhoria do ambiente normativo, regulatório e institucional dos negócios de impacto. Aqui eu estou falando de leis, normas, decretos. Então, por exemplo, vou citar um caso que a gente tem em articulação com o gabinete do senador Tasso Gereissati, um projeto de lei que está em tramitação na casa agora, que cria o contrato de impacto social. O contrato de impacto social é uma forma inovadora do governo adquirir serviços e pagar pelo resultado. Então, é uma forma que contribui muito para alavancar esse setor. Esse modelo ele foi criado no Reino Unido, ele já foi expandido para outros países, então Estados Unidos e Canadá têm seus Social Impact Bonds, como são conhecidos internacionalmente. Portugal tem feito isso, Itália, enfim, isso está expandido no mundo e o Brasil não pode ficar para trás. E aí eu quero fazer uma menção aqui que o Brasil ele chegou relativamente tarde nessa agenda. Esse assunto surgiu no ano 2000 no Reino Unido e o Brasil começou a tatear esse assunto em 2014. Mas a gente tem conseguido grandes avanços rapidamente e a Enimpacto é das coisas que tem potencializado isso. E uma prova do que a gente tem feito são alguns elementos que eu queria trazer aqui para o plenário. A gente ficou muito feliz porque o Fórum Econômico Mundial e o governo britânico assinaram um artigo onde eles reconhecem a Enimpacto como uma iniciativa inovadora para a promoção desse setor. A OCDE, a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, os países também que fazem parte dessa organização, também publicaram um artigo reconhecendo a Enimpacto como uma coisa interessante para o setor. Mais importante,
em articulação com o Itamaraty, e aqui eu quero deixar registrado o papel do Itamaraty nesse processo, a gente conseguiu, junto com o Fórum de Líderes do G20, o G20 são os ministros da economia das 20 maiores economias do mundo, fazer uma declaração reconhecendo a importância dos investimentos de impacto para a superação dos desafios sociais e ambientais no mundo. Isso é muito importante porque dá orientação para as políticas que vão ser executadas em cada um desses países. E aí, para não ficar só no âmbito internacional, nacionalmente, governos locais olharam para o que a gente estava fazendo em nível da União, em nível federal, e resolveram replicar essas estruturas em suas respectivas instâncias locais. Me refiro aqui ao governo do Rio Grande do Norte, que instituiu a Estratégia Estadual de Investimento em Negócios de Impacto, da governadora Fátima Bezerra, e ao governo do Rio de Janeiro, que aprovou, há 10 dias atrás, uma estratégia estadual de investimento em negócios de impacto também. Está só aguardando a sanção do governador Witzel. Então, esse é um tema quente e precisa, sim, de muito apoio. Para finalizar, nesses meus últimos minutos que eu tenho aqui, o que o Senado pode fazer, senador? A gente já tem, primeira coisa, eu acho que é continuar fazendo o que está sendo feito. Então, tem projetos de lei como o contrato de impacto social que precisa ser avançado. Eu acho que pode contribuir muito no processo de dar conhecimento, publicidade para isso, fazer audiências como essa nos locais, nos estados. É muito importante mobilizar isso, porque a realidade acontece lá na ponta. Mas existem muitas coisas que são quentes e que podem ser feitas. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de conversar com o Kyron Boyle. Esse cara, ele era o assessor do Gordon Brown. E é onde tudo começou lá. E eu perguntei para ele algumas coisas que mudaram o jogo. Eles ficaram patinando muito tempo no Reino Unido até esse assunto deslanchar também. Então, por exemplo, algumas coisas que fizeram o jogo mudar no Reino Unido e a quantidade de negócios de empresas sociais deslancharem no Reino Unido. Hoje tem 470 mil negócios sociais no Reino Unido. Primeiro exemplo, a utilização de contas dormentes. Lá eles têm aqui a gente tem contas que estão inativas, né? Pessoas que morreram, faleceram há muito tempo e não são usadas. Aprovou-se uma lei no Reino Unido que autorizou a utilização de uma parte desses recursos para criar um banco cujo objetivo é fomentar empreendimentos como esse. Lá é o Big Society Capital, para quem tiver interesse de conhecer. Recomendo conhecer um pouco essa experiência, é uma coisa que poderia ser utilizada aqui também. Um outro exemplo, lá tem uma lei que foi aprovada, que é a Social Tax Relief Act, né, a lei de liberação de tributos no investimento social. Então, isso conseguiu mobilizar muitos investimentos no setor, depois de uma aprovação de uma lei como essa. E acho que seria muito importante a gente ter uma lei que qualificasse os negócios de impacto no país. A gente tivesse uma orientação do que é um negócio de impacto. Isso é importante porque a gente insere no ordenamento jurídico, é importante porque ela dá base para que uma série de políticas públicas possam ser executadas a partir de uma definição legal do que seja. Então, me refiro a políticas de financiamento, políticas de crédito, políticas de editais específicos, de fomento, etc. E dá para fazer isso de uma forma simples, sem burocracia e que contribui muito para o país. Então, mais uma vez, parabenizar a iniciativa, colocar o Ministério à disposição para aprofundar esse debate e desejar todo o sucesso no aprofundamento dessa agenda. Muito obrigado. Agradeço ao Lucas pela apresentação. Lucas, que é o coordenador da Estratégia Nacional de Investimentos de Impacto do Ministério da Economia, que demonstrou ser um grande conhecedor também da causa e já há um bom tempo, desde o início de ser tratado esse tema pelo governo federal e também pela experiência que já traz mundo afora, tenho certeza que pode contribuir bastante com o momento que estamos vivendo e queremos viver. Então, certamente será muito acionado, não só por mim, mas pelo nosso gabinete e por esta comissão, para buscarmos um marco regulatório que seja para delimitar essa inovação no nosso sistema jurídico também, sem dúvida nenhuma. Então, obrigado, Lucas, por sua contribuição. E, dando sequência, convido o senhor Gilberto Ribeiro de Oliveira Filho, que é sócio da Vox Capital, para fazer a sua apresentação também, pelo prazo de 10 minutos.
Bom dia, agradeço ao senador e à comissão pelo convite. A Vox Capital é uma gestora de recursos cuja missão é transformar os fluxos de capital mais inclusivos, abundantes e transformadores para a sociedade, né? Então, como o Lucas estava comentando, a oferta de capital para esse setor é um desafio e uma necessidade para que esses negócios continuem existindo. E a nossa missão na Vox é tentar juntar o dinheiro das pessoas com o seu propósito e permitir que esse dinheiro seja investido em negócios com impacto social ou ambiental, né? A Vox existe há 10 anos agora, a gente completou 10 anos este ano. A gente tem 2 fundos sob gestão, são fundos de investimento em participação, um veículo que é registrado na CVM. A gente fez 25 investimentos ao longo desses últimos 10 anos. São quase 140 milhões de reais sob gestão e 30 milhões de pessoas servidas pelas empresas do nosso portfólio, majoritariamente nos setores de saúde, educação e serviços financeiros. E o fato da gente... Bom, a Vox foi a primeira gestora desse tipo, né? Então, a primeira empresa de investimentos de impacto brasileira. Então, para além de investir, a gente também trabalha para desenvolver todo um ecossistema de investimentos no país, né? Então, a gente está envolvido em todas as principais redes de articulação e advocacy do campo. A gente contribui com a maior parte das escolas de negócio para avançar o conhecimento nesse tema. E também isso acaba sendo reconhecido nacional e internacionalmente como uma iniciativa de relevância, né? Para dar um pouquinho de conceito, definir o que são os investimentos de impacto, eu trago a definição mais amplamente aceita hoje, que é a definição do Global Impact Investing Network. Então, essa rede, o GIN, ela define investimentos de impacto como aqueles investimentos feitos com a intenção de, para além de retorno financeiro, também gerar impacto social ou ambiental, através do core business, através da atividade principal, né? Então, esse investimento pode ser feito diretamente em organizações, pode ser feito através de fundos, pode ser feito através de iniciativas corporativas, mas desde que essa intenção exista de ter, como o Eric mencionou, mais de um bottom line, né? Ou retorno financeiro associado a um impacto ambiental, ou um retorno financeiro associado a um impacto social. Se a gente fosse pensar num contínuo, num espectro de capital, onde num extremo você tem o dinheiro que está buscando só o retorno social, só o impacto. Então, de um lado aqui no quadro, do lado direito do quadro, a gente estaria falando das iniciativas filantrópicas, da caridade, enfim. Do outro lado do extremo, a gente teria o mercado de capitais tradicional, que está buscando simplesmente o melhor retorno ajustado ao risco no qual está sendo alocado aquele recurso, né? E os investimentos de impacto, eles estão nesse miolo, né? Então, se a gente fosse descer, a gente tem desde iniciativas que buscam retorno financeiro competitivo ao longo desse espectro, tem iniciativas de investimento que estão olhando para a agenda de meio ambiente, impacto social e governança de um ponto de vista de mitigação de riscos. Então, como é que eu reduzo o risco do meu investimento de ter um evento adverso em uma dessas 3 dimensões? Tem investimentos que buscam, por meio destas dimensões, ambiente, social e governança, buscar oportunidades específicas de investimento. Então, são as best in class, são as ações, né, fundos que estão buscando ações que são responsáveis, de empresas que têm uma melhor performance por conta dessas políticas. Tem fundos, e aí começa a entrar um pouco no campo que eu atuo, tem fundos que buscam soluções que são mensuráveis de impacto. Então, empresas cujo core business, cujo negócio principal esteja contribuindo para melhorar a vida das pessoas ou do planeta. E fazendo isso, ou buscando retorno financeiro competitivo, ou, em alguns casos, quando necessário, se você está criando um novo mercado, se você está desenvolvendo uma iniciativa que ainda é inexistente, você pode também abrir mão de parte desse retorno financeiro para garantir que essas coisas ocorram, né? Então, o perfil de investimento é dos mais diversos, vai desde de fundos que estão olhando só para mitigação de risco até institutos, fundações que estão buscando maximizar o impacto que o seu dinheiro faz, né? O escopo de investimentos de impacto é esse do meio aqui, então são investimentos que estão buscando sim o retorno financeiro, seja ele abaixo ou acima da média, e focando em negócios cujo core business entrega isso. E o nosso foco na Vox é tentar associar retorno financeiro competitivo com impacto social.
Se a gente olhar para o mundo, e eu acredito que meus colegas vão aprofundar um pouco mais nesses dados quando eles vierem comentar, essa é uma indústria que vem crescendo numa velocidade bastante acelerada. Assim, hoje o censo da indústria feito pelo GIM calcula cerca de 500 bilhões de dólares em ativos sob gestão. Cerca de um quarto disso são dívidas privadas, a maior parte disso está em mercados desenvolvidos ainda. São já mais de 11 mil transações de investimento. E é uma indústria que tem o seu marco de nascimento em 2007. A primeira vez que alguém usa o termo investimentos de impacto. Isso aconteceu em 2007, numa conferência na Rockefeller Foundation. E desde então, o setor vem crescendo. Quando a gente olha para o Brasil, o ecossistema brasileiro empreendedor também está amadurecendo. A gente teve na contagem aqui da Pipe Social e da AB Startups mais de 13 mil empresas se declarando startups, ou seja, empresas inovadoras, geralmente empresas de base tecnológica, que são inovadoras, de crescimento acelerado e que estão buscando, através dos seus negócios, mudar alguma dinâmica de mercado. A gente estima, por conta dos dados de uma organização que chama Pipe Social, a gente estima que cerca de 10% dessas empresas têm alguma missão social ou ambiental. E se a gente olha para a indústria de capital de risco, né, que é a indústria na qual a Vox insere, o termo em inglês é Venture Capital, isso também é uma indústria crescente. Ano passado foram 16,6 bilhões de reais em investimentos em capital de risco. Provavelmente todo mundo aqui usa algum aplicativo de alguma empresa que foi beneficiada por esse tipo de investimento. Então, quem pegou 99 táxis para chegar aqui até a comissão fez parte desse tipo de indústria. Quem já pediu comida no Rappi, quem usa o cartão do Nubank. Então, o Brasil virou um destino para capital empreendedor e um destino relevante na América Latina. E o que a gente tem acompanhado é que isso ainda não mobilizou o capital de impacto. Já é uma indústria relevante, sim. No Brasil são 343 milhões de dólares, de acordo com os dados da ANDE e da Associação Latino-Americana de Venture Capital, mas isso ainda representa uma fração dos ativos sob gestão globais. Então, enquanto a gente olha para Private Equity e Venture Capital brasileiro representando pouco mais de 3% do share global de ativos sob gestão, investimentos de impacto no Brasil ainda representam só 0,15% desse capital total. Então, ainda tem muito espaço para crescer, ainda tem bastante oportunidade. A gente já é um dos destinos mais relevantes da indústria global de investimentos. Falta pouco para isso se tornar realidade também em investimentos de impacto, né? E por que Brasil? Para quem não é de São Paulo, infelizmente essa foto não é uma montagem. Essa é uma foto do bairro do Morumbi. É um bairro que faz fronteira com uma comunidade de urbanização avançada já que chama Paraisópolis. Então, é um bairro que faz fronteira. Esse muro ele corta um dos bairros de mais alta renda de São Paulo com uma das comunidades que sofre das maiores carências de infraestrutura que existe na zona sul do município. E esse tipo de figura, ela infelizmente é representativa do Brasil. A gente, ao mesmo tempo, é uma das principais economias do planeta, uma das 10 maiores economias do planeta, mas também uma das mais desiguais. A gente tem 6 pessoas no Brasil que concentram hoje o equivalente à riqueza de 50% da população mais pobre. Então, a gente coexiste dentro do nosso país com o IDH de Zurique e da Zâmbia, às vezes num espaço de menos de 1 quilômetro. Assim. Então, existe muita oportunidade para empreendedores que queiram se inserir numa economia vibrante. Então, a gente tem empresas privadas super fortes, tem um mercado de capitais bastante ativo, tem movimentação de fusões e aquisições bastante frequente todo ano, mas, ao mesmo tempo, tem problemas sociais bastante sérios para resolver em vários campos, né? Então, você tem uma boa parte da população que hoje vive abaixo da linha da pobreza americana, a gente tem mais de 30%, dependendo da conta, entre 30% e 40% da população não tem acesso a contas bancárias, então estão excluídas do mercado financeiro, não conseguem poupar, não conseguem guardar dinheiro, não conseguem proteger seus fluxos financeiros. Você tem 92% dos alunos que terminam o ensino médio sem
o nível básico de matemática e leitura em português. Então, a gente tem uma série de indicadores que podem sim ser mobilizados e os negócios de impacto, eles não são a solução, eles são mais uma forma de fazer isso. Então, esse tipo de problema que a gente tem para resolver, ele precisa de uma série de ferramentas, né? Ele precisa de política pública, precisa do terceiro setor, precisa, enfim, do setor privado, e essa é uma contribuição possível dos negócios de impacto, né? E eu acho que o Lucas terminou falando sobre como o governo pode se engajar, como essa pauta pode ser avançada pelo executivo, pelo legislativo. Eu acho que o perfil dos nossos negócios, então, essas 25 empresas que a Vox investiu são empresas de base tecnológica, são empresas geralmente que começam pequena, mas crescem numa velocidade acelerada, e a gente se beneficia toda vez que o ambiente de negócios é mais estável e mais favorável ao empreendedorismo. Então, as reformas tributárias, a simplificação do ambiente de negócios, tudo isso ajuda essa pauta a se desenvolver e fortalece e aumenta a possibilidade desses negócios continuarem existindo, a reduzir a mortalidade, a reduzir a dificuldade que esses negócios têm para se desenvolver. Bom, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pelo convite. Agradeço ao Gilberto pela sua apresentação, que demonstra cada vez mais a importância do Legislativo também estar acompanhando essa alteração social. Nós estamos aqui diante da tramitação da reforma tributária, então um momento também que pode ter uma interferência direta com o seu trabalho, né, com a sua atuação, com o trabalho que a Vox realiza, sem dúvida nenhuma, e que impacta também, né, nesse modelo de negócio que estamos conversando. Temos também em tramitação alterações na lei de licitações. Então, é importante também buscar um olhar diferenciado, observar qual será o andamento da legislação aprovada no Rio Grande do Norte, né, no Estado, como será que o Executivo irá tratar, de fato, as empresas que possuem agora esse impacto social, sendo tratado de maneira diferenciada em um Estado específico. Então, é interessante observar essas experiências e, com certeza, momentos como este, para mim, são enriquecedores, tenho certeza, porque para todos aqui também. Quem não conhece, passa a conhecer o trabalho realizado pela Vox e, com certeza, também estimula novos empreendimentos. Então, sendo assim, também, para fechar esse primeiro bloco, essa mesa, convido o senhor Fábio Deboni, que representa o GIF, que é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, que tem também uma grande função social. Então, Fábio tem 10 minutos iniciais para fazer a sua apresentação. Obrigado, bom dia a todos e todas. Obrigado, senador, pelo convite. É uma honra estar aqui representando o GIF. Eu sou gestor do Instituto SEIME, que é um associado do GIF. O GIF é uma associação de institutos, fundações e empresas que atuam nessa fronteira aí do investimento social privado. Vou explorar um pouquinho mais o tema. Duas curiosidades. Dizer que tem negócios de impacto no Brasil inteiro já. E, para citar um exemplo reconhecido, premiado de Alagoas, é a HandTalk, que é um negócio super premiado já, está no mundo todo. E está sendo criado agora também no Nordeste um portal de informações de conteúdo sobre o tema que se chama Impacta Nordeste. Então, é outro canal, ainda não está no ar, mas estará no ar em breve. É uma articulação de pessoas da região tentando alavancar o tema, só para dar 2 exemplos de como o tema regionalmente vem crescendo no Brasil. Então, acho que são bons, ilustram bem a agenda. Então, vamos lá. O GIF é uma associação que nasce no processo de redemocratização do Brasil, formalmente criada em 95. Hoje tem por volta de 155 associados. Vamos dizer assim que os maiores players, fundações e institutos estão aí no GIF, se encontram ali. Então, uma rede de conhecimento, de relacionamento, de produção de conteúdo sobre esse tema, e que investe por ano por volta de 3 bilhões aí, aproximadamente de reais, nessa frente chamada investimento social privado, globalmente conhecida como filantropia. O que é o tal do investimento social privado aqui, né? A síntese seria, de maneira mais simples, recursos privados para o bem comum, né? Vamos dizer assim.
Então, aqui nós não estamos falando de recurso de multa ou de compensação, nós estamos falando de empresa que voluntariamente assume que ela quer fazer algum trabalho social, ambiental, que ela quer jogar esse jogo de forma para valer, e aí ela o faz naquele outro gráfico em diferentes áreas temáticas. Educação é disparado o tema mais quente, mas tem um conjunto de temas que estão colocados aí na agenda do investimento social privado no Brasil há décadas já. Então, acho que para começar a relação dessa agenda da filantropia com o tema aqui de negócio de impacto, acho que tem alguns pontos, algumas premissas que a gente já vem dialogando no setor. Primeiro, não é uma evolução, né? Então, dizer agora, fazer negócio de impacto, atuar com investimento de impacto, não é uma evolução da filantropia, mas quer dizer que a filantropia coexiste com outras formas de endereçar questões socioambientais. Então, não é que é melhor ou pior do que já era feito, mas tem novas ferramentas para você endereçar essas questões, e a filantropia tem o seu papel nessa agenda também. A gente passa a encarar o ecossistema como um todo e não só os negócios de impacto. A gente brinca que tem outras formas de vida nesse ecossistema. Você tem incubadoras, tem aceleradoras, tem vários atores chaves nessa agenda, a gente vai explorar um pouquinho mais eles. Tem diversidade de tipos de negócio. O Lucas citou aqui Moradigna, eu citei a Handtalk. Tem um monte de outros tipos de negócio, tem ONGs com braço de negócio, tem cooperativas fazendo negócios de impacto, tem negócio de impacto na periferia. Então, tem uma série de arranjos possíveis que traz um olhar bem diverso para a realidade brasileira, o que é muito bom. Tem barreiras no setor, no caso de institutos e fundações. Quando uma fundação faz um investimento que ela visa retorno financeiro, esse tema ainda não está resolvido do ponto de vista de jurisprudência, mas já tem várias fundações fazendo, então as barreiras são transponíveis do ponto de vista legal, tem formas de se fazer. Tem iniciativas coletivas que são muito potentes, estão pool de fundações se reunindo e fazendo trabalho em rede, você citou no início, né, senador? Então, isso também está acontecendo nesse setor e é muito rico. Um exemplo é o FIMP, que é um grupo de 20 fundações e institutos que estão aprendendo a fazer investimento de impacto de forma coletiva. Então, um trabalho aí muito bacana, a gente faz parte dessa iniciativa. E, por fim, ali é que não existe uma bala de prata, quer dizer, tem um curso, tem uma porta de entrada para esse tema, o tema é complexo, está em construção e tem múltiplas formas de você interagir com essa agenda. Eu acho que isso é importante ressaltar. Essa é a visão do ecossistema, imagino que os outros colegas vão explorar mais a fundo, né? Mas, basicamente, lá em cima a gente tem os players que ofertam capital, seja a Vox aqui, seja o governo, seja fundações. Enfim, você tem uma série de atores que têm recursos e podem alocar. E lá embaixo, na base, você tem uma série de tipos de negócios de impacto que necessitam desse capital. E eles o fazem, eles o acessam por meio dos intermediários. Então, eu destaco lá em cima as fundações como um desses players. E ali no canto, os intermediários, ou seja, esses vários tipos de organizações que fazem o meio de campo entre quem precisa desse capital, os negócios de impacto, e quem disponibiliza esse recurso. Então, se a gente for dar um pouco um zoom nesses tipos de intermediários, a gente tem 4 tipos, e aí um estudo da Aliança lançado em 2015, está ali o link embaixo, né, a referência. Basicamente, a gente tem uma primeira categoria que são intermediários que fazem gestão e acesso a investidores, vulgo aceleradoras e incubadoras. Você tem uma segunda categoria que são aqueles que se especializam em recursos e operações mais financeiras. Hoje, se um negócio de impacto precisar captar recursos, ele tem dificuldade no grande banco tradicional em acessar um capital numa condição adequada. Então, você tem atores desse campo que começam a oferecer produtos mais acessíveis financeiros. Você tem uma outra categoria que é de monitoramento e avaliação. Basicamente, o negócio de impacto precisa provar ou mostrar que ele está gerando impacto positivo. Então, você precisa ter um conjunto de métricas, e aí você tem atores especializados nisso. E você tem uma categoria de conhecimento e informação. Eu citei aqui o portal Impacta Nordeste, mas você tem um monte de atores produzindo conhecimento sobre esse campo. Então, basicamente, a gente tem ali no acesso a investidores algumas logos, não esgota, está longe, mas a Artemisia, Quintessa, Dínamo, enfim. Tem aí uma série de aceleradoras que estão construindo
um repertório interessante nesse campo. Você tem do outro lado ali vários atores com essa linha mais financeira, ou desenvolvendo instrumentos financeiros, testando coisas novas, né? A Vox apresentou, mas tem vários ali, em diferentes tipos de instrumento. Você tem um outro lado de monitoramento e avaliação. Você tem a Move, por exemplo, que faz teoria de mudança, apoia os negócios na área de métrica deles. Então, tem outros players ali, já foi citado o DIN, enfim. Você tem do lado, por fim, conhecimento e formação, a academia, as universidades são um parceiro-chave aí, mas tem vários atores produzindo conteúdo, desde portais de informação, desde articulação com a academia, né? O ICE tem um projeto de academia, com a academia muito forte. Você tem um braço de suporte jurídico a esses negócios. Então, você tem um conjunto de atores atuando aí. Em geral, quando a gente fala de negócio de impacto e não fala do ecossistema, a gente não visualiza esse conjunto de atores que estão aí. E, em geral, a grande parte deles são organizações sem fins lucrativos e que, portanto, necessitam do suporte de institutos, fundações, de recurso não reembolsável para eles manterem a sua atuação. Então, qual a direção que institutos e fundações podem seguir, né? É claro que é uma fotografia desse momento que a gente está, o tema também está em evolução, mas, de momento, a gente visualiza esses possíveis caminhos. De um lado, da ponta de lá para cá, né? Fortalecimento desse ecossistema, como institutos e fundações podem apoiar financeiramente e não financeiramente esses intermediários. Podemos apoiar organizações que estão trabalhando métrica e avaliação de impacto. Podemos levantar bandeiras específicas. Por exemplo, uma fundação que tem uma agenda mais ambiental, ela pode colocar energia nesse tema. Você tem uma agenda de formação e informação. Foi citado aqui, por exemplo, o mapa da PIPE, né? É um estudo que tenta identificar os negócios de impacto e é uma iniciativa que depende de capital não reembolsável, né? Então, ela é fundamental para o campo. Você tem espaços de testagem de novos instrumentos, como que, para além das doações, que é o que institutos e fundações manejam há tempos, você começa a experimentar outros instrumentos. Exemplo, tem 2 instrumentos na mesa aqui, empréstimo coletivo e o crowd equity, né? Então, trazer pessoas físicas para colocar recurso nessa agenda. Fazer apoio direto, indireto a negócios, abrir portas, conectar com cadeias de valor, fazer apoio direto a esses negócios, no fortalecimento institucional, contratando serviços que eles ofereçam e, por fim, investimento, né? E aí dialoga um pouco o que a Vox trouxe, enfim. Acho que tem um espectro muito mais amplo de possibilidades para interagir com esse tema. E, para fechar, eu gosto muito dessa passagem aí mineira. Eu não sou mineiro, mas eu gosto muito, que é o Dom Colvin, Oncotô para Oncovô, de onde a gente vem, né? Onde a gente está nesse tema e em que direção que a gente está indo. Eu vou me prender mais aqui ao para onde a gente pode ir, dialogando um pouco aqui com o legislativo, com a casa, né? Então, basicamente, o que a gente tem visto em estudos, referências de outros países, é que o Estado tem 3 possíveis papéis nessa agenda, e um não anula o outro. Então, seja o papel regulatório, seja um papel facilitador, e seja um papel de player direto, atuando diretamente na agenda. Então, qual é a provocação que eu deixo aqui, a contribuição? De um lado, aspectos regulatórios, já foi citado o PLS 338, de contrato de impacto social, está aqui no Senado, então é um papel-chave que o Senado pode cumprir, regulamentando essa agenda nova e que, com ela, abre-se muito terreno para crescer esse tipo de modalidade, de pagamento por resultado, né, nessa agenda. Um segundo ajudando essa frente de produção e disseminação de conhecimento, né? Tanto o Senado quanto a Câmara tem áreas de produção de conhecimento, centros de estudos, enfim, pode jogar energia, né, produzir mais seminários, mais debates, capilarizar com as assembleias estaduais, enfim, gerar um amplo debate sobre esse tema fundamental. E um terceiro como que se engaja mais, como que assume um papel mais ativo nessa agenda. E imagino que o senador já tocou, né, deu o pontapé nesse sentido, que será que cabe uma frente parlamentar mista de investimentos em negócio de impacto? É só um pensamento alto aqui, mas, enfim, como engajar outros parlamentares do Senado, da Câmara, para construir uma frente ampla, suprapartidária, né, para avançar mais essa agenda. Então, eu deixo essa contribuição aqui e encerro a minha participação, agradecendo mais uma vez pelo convite.
Fábio, a sua presença aqui é muito importante, sua apresentação foi bem pontual, chegou até em Alagoas, falou do Hand Talk que eu também acompanho desde o surgimento da empresa em si, mas principalmente pelo alcance que teve no mundo, né? A forma como é reconhecido o trabalho feito. Eu menciono o Ronaldo, que fica à frente, mas por todos que fazem a Hand Talk, é algo transformador. Mudou a realidade de muitas pessoas, né? Principalmente, não apenas as pessoas surdas, mas principalmente aquelas que convivem com as pessoas surdas. Então, é muito delicado. E, às vezes, é complicado falar sobre isso, porque nós temos também a categoria dos intérpretes, e tem, de fato, uma diferença entre uma comunicação e outra, sem dúvida nenhuma, mas quando eu imagino situações reais de alguns surdos contando como era constrangedor, às vezes, ir a um médico e ter que levar um intérprete, e às vezes alguma situação mais sensível, você tem que tornar de conhecimento de outra pessoa que você não queria, e o Hand Talk resolve essa situação. Aí você imagina, poxa, uma ideia, que aqui nós estamos falando do Hand Talk, que é um aplicativo que faz a tradução para Libras, da comunicação de quem é surdo com quem quer se comunicar com ele. E consegue, através de um mascote, de um boneco, que é o Hugo, se comunicar com quem não teria aquele contato se não fosse esse único mecanismo de interligação, a não ser que seja um intérprete. Então, mudou muito a vida dessas pessoas, e para melhor. A emoção, muitas vezes, de quem não entendia o que o seu colega da sala falava, hoje é outra realidade. Inclusive, estou também aprofundando nossos estudos no sentido de potencializar ainda mais no setor público ferramentas como essa, sem dúvida nenhuma. Então, quando se trata aqui também do papel ativo que esse parlamento pode ter, é o que faz sentido para mim hoje. Então, sendo bem realista, tivemos uma grande mudança no Senado Federal. Então, acho que foram 49 senadores novos de 54 que disputaram. Então, uma mudança gigantesca. Mudança de idade também e de postura, sem dúvida nenhuma. Então, sou um dos mais novos aqui, com 38 anos. Todos que aqui chegam, é um turbilhão de informações. Então, nós temos que escolher as prioridades, principalmente nesse início do mandato. Então, quando eu estou diante de um projeto como é este, um projeto inovador, o que eu busco também é demonstrar que se tem eficiência, para que possa convencer essa nova geração de que é necessário, que é importante gastar energia com esse tema. Então, por isso, os senhores serão essenciais, para que a gente possa fazer criar uma frente fortalecida, sem dúvida nenhuma, mas frente ao que mais se cria aqui. É demonstrar a importância de transformar uma realidade sendo a ligação do poder público, digamos assim, não atrapalhando, na verdade, estimulando, potencializando algo que pode caminhar com as próprias pernas. Então, essa função do Senado, pode ter certeza que me estimula muito tratar de assuntos inovadores, mas que é necessário que a gente converse mais, que a gente consiga demonstrar onde deu certo, quais são os cases que deram certo. Aqui nós mencionamos 4 ou 5. Então, potencializar, chamar essas pessoas para cá, pegar números, acompanhar, não só no mundo, mas aqui na América do Sul. Isso dá certo em algum lugar? Com os senhores, tem alguma legislação que é interessante a gente ter como base hoje? Porque muitas vezes até atrapalha quando você legisla. Em outras situações, se eu sentar no gabinete e buscar apenas na internet, vou encontrar muita coisa. Mas se não tiver esse olhar real de quem está na ponta, pode atrapalhar sim. Então, nosso objetivo aqui diante dessa mudança que houve no Senado, que estamos há 8 meses de um mandato. Então, acabamos de votar a reforma da Previdência. Então, algo que o país esperava há muito tempo. Então, todo mundo voltado para esse tema. E, fora isso, cada um tem temas específicos. Então, é um assunto novo. E, para esse assunto novo ser prioridade, vamos precisar demonstrar que ele é efetivo, que ele traz resultados. Eu já estou acreditando nisso e quero que outras pessoas acreditem também. Então, vamos juntos pensar se são audiências públicas regionalizadas. Você aqui também mencionou, Fábio, sobre uma atividade específica no Nordeste. Então, às vezes, pegar senadores por regiões e tentar potencializar e daí aumentar
para o resto do país, pode ser um caminho, ou buscar uma realidade de um bairro, de uma favela no Rio de Janeiro, como era e como é hoje. Então, é importante que a gente converse, e aqui eu quero, de fato, tirar esses muros e construir as pontes necessárias dessa relação para que possa não ser apenas um senador, mas sim o Senado Federal e outros senadores. Inclusive, conversei com a diretora do Senado, Ailana, agora há pouco, que demonstrou total sensibilidade ao assunto e conhecimento também, representa o Senado numa cadeira no Conselho, no comitê do N-Impacto, do Governo Federal. Então, teve a primeira reunião que participou agora, então é algo recentíssimo. Então, puxar isso para a nossa realidade e dizer, esta é uma forma alternativa diante da dificuldade de gestão nos municípios, a gente está falando aqui governo federal, mas tem que olhar para os municípios. Pode sim ser uma solução. Então, a todos aqui que contribuíram nesse primeiro momento, meu muito obrigado. Será um prazer se permanecerem por aqui também para observar a apresentação dos próximos 4 convidados. E muito obrigado por esse primeiro momento de muitos que teremos. Valeu. Olha só, nós estamos aqui, como eu falei, interagindo com o país inteiro. Nós temos aqui a Adriana dos Santos, de São Paulo, a Daniela Siqueira Lima, do Paraná, e a Juliane, também de São Paulo, acompanhando pela TV Senado e dizendo da importância de tratar desse assunto e debater cada vez mais esse tema. Então, sendo assim, senhores, para dar sequência ao segundo bloco, eu convido o senhor João Manuel de Lima Júnior, professor da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Por favor, professor. Convido também a senhora Daniela Arantes Alves Lima, chefe do Departamento de Gestão Pública de Municípios e Inclusão Produtiva do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Convido também o senhor Carlos Roberto Scretas, consultor do Instituto de Cidadania Empresarial. E, por fim, convido o senhor Alexandre de Oliveira Ambrosini, coordenador do Núcleo de Sustentabilidade da Unidade de Acesso à Inovação Tecnológica, de Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade do Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Obrigado. Então, senhores, agradeço a presença, acompanharam com certeza atentamente as primeiras explanações. Como eu falei, dividi em 2 blocos, devido ao tamanho da mesa, mas não pela importância, longe disso. É um tema inovador, é um tema que mexe com as nossas expectativas e que, com certeza, os senhores também têm muito a contribuir. Então, dessa forma, gostaria inicialmente, professor João Manuel, de ouvir a apresentação de Vossa Excelência pelo prazo de 10 minutos. Muito obrigado, senhor. Tem que apertar o botãozinho aí. Vou começar aqui, botar um relógio. Vamos lá, cronômetro. Ah, está marcando já. Bem, muito obrigado, senador, pelo convite. É uma honra estar aqui nessa casa discutindo esse assunto muito importante. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar meus colegas de mesa todos e parabenizar os palestrantes que nos precederam. E eu tinha, bem, como professor de Direito Econômico e Empresarial, eu tinha preparado uma apresentação toda teórica e tal, mas vendo aqui a composição da nossa audiência, eu pensei que seria pregação para convertidos. Então, eu resolvi começar de trás para frente e ir direto para as propostas, porque o tempo é bastante curto. Então, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante a gente estar discutindo esse assunto, porque discutir o capitalismo na base da pirâmide do Brasil, num país extremamente desigual como o nosso, tá, é algo muito importante e muito urgente. Tá? Porém, é importante que esse tema seja discutido, tá,
na pauta das discussões, mas também as pessoas que estão na base da economia e da pirâmide social brasileira sejam incluídas também como sujeitas, participando do debate. Eu digo isso porque a gente está aqui falando capitalismo da base da pirâmide, e, por exemplo, no estado que eu moro, Rio de Janeiro, tem estudos que mostram que a base da pirâmide empreendedora do Brasil é composta por mulheres negras da casa de 40, 50 anos, que são chefes de família. E aí, vendo o baixo, acho que, na minha opinião, a baixa representação feminina e a quase total ausência de pessoas negras aqui na nossa sala, mostra o quão distante essas pessoas... A gente está da base da pirâmide, então é importante incluir não só o assunto, mas também trazer as pessoas para o debate. Tá? Isso é importante. O primeiro, acho que entrave, o primeiro desafio para os negócios de impacto social são, primeiro, os entraves tributários. E a gente está aí, assim, às vésperas de entrar na discussão da reforma tributária mais intensa, tá? Por quê? É muito difícil um negócio no Brasil crescer. Crescer no Brasil é um problema. A gente tem vários mecanismos, várias caixinhas tributárias. A gente está o regime do microempreendedor individual, tem o Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro real, e passar... Tá? À medida que o negócio cresce e ele passa de um regime para o outro, a vida do empreendedor fica altamente cara e complexa. Né? Tem uns estudos que mostram que, por exemplo, a carga tributária, quando o empreendedor sai do MEI, deixa de ser um microempreendedor individual para entrar no Simples Nacional, ela aumenta em 300%. Sem contar o contador que ele vai passar a ter que ter e toda a burocracia que ele vai ter que administrar. Então, criar um ambiente tributário em que os empreendedores possam crescer, e aí uma palavra que já foi falada aqui é escalabilidade, porque é muito interessante a gente pensar na escalabilidade do 99 táxi, mas a gente tem que pensar na escalabilidade daquela senhora que está lá na favela, negra de 50 anos, com 3 filhos, ela também tem que poder gerar renda e crescer, ninguém quer, sim, ficar pobre o resto da vida, tá? Então, vamos lá. Então, acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo, e aí, já chegando na minha área, que é direito empresarial, a gente tem que tirar alguns entraves societários, tá? A criação de negócios sociais no Brasil. Isso é muito importante porque está em tramitação, neste momento, tá? A Comissão para Reanálise do PLS 487 de 2013, que é o projeto de novo Código Comercial, foi instalado, acho que no dia 25 do mês passado, para ser reanalisado, e esta discussão sobre a criação de mecanismos societários que permitam o desenvolvimento de negócios que tenham como objetivo desenvolver a atividade econômica organizada, tá? Ou seja, buscar o lucro e também fomentar objetivos socialmente relevantes, né? O impacto social e econômico, tá? Precisa ser aliada, incluída naquela discussão, na minha visão. E por que é importante dizer isso? Eu acho, na minha visão, essa é uma das principais lacunas daquele debate lá. Existe já no mundo um tipo societário específico para acomodar esses dois interesses dentro da mesma entidade jurídica, que são as B Corporations, que são empresas que têm um regime próprio de regulamentação, por exemplo, tem um regime próprio de responsabilidade dos administradores, elas podem não distribuir lucros ou não distribuir todo o lucro, elas têm um relatório de impacto social e ambiental anual que elas têm que fazer, tá? Que já é previsto e ele existe em 35 estados americanos e também em alguns países da União Europeia. E esse tipo societário novo não foi incluído lá no projeto de novo Código Comercial. Como esse projeto é importante, vai criar um novo marco para as sociedades empresárias no Brasil, eu acho que é muito importante a gente pegar essa discussão que a gente está tendo aqui e levar para lá também. Eu acho que o timing é ideal. E agora eu fiquei feliz que eu comecei de trás para frente, que ainda estou na metade do tempo. Então, como que funciona esse tipo societário das B Corporations, tá? Primeiro, explicando o nome, tá? Por que é B, uma empresa B Corporation? Porque é uma empresa beneficente, tá? Ela é uma contraposição a C Corporations, que são as empresas que pensam exclusivamente no seu âmbito interno, sim, no seu próprio âmbito da corporação. Essas são empresas que buscam atividades econômicas e também buscam gerar benefícios para fora. É uma forma da gente acomodar uma tensão muito antiga já na discussão em direito econômico e direito empresarial, que é qual é a primazia de interesses relacionados no exercício de uma atividade empresária. Se é buscar maximizar o lucro para os sócios ou gerar benefícios sociais, aquela ideia famosa dos stakeholders, né?
Então, algumas características desse tipo, tá? A atividade econômica dela pode ser limitada, tá? Se ela exercer atividades socialmente relevantes. Isso é algo muito importante, porque isso vai ter impacto necessariamente no lucro que vai ser distribuído, tá? E no regime jurídico atual, tá? Uma sociedade empresária, ela não pode deixar de distribuir lucros, tá? O lucro é um direito essencial do acionista, está lá no artigo 109 da Lei das SA e lá no 1008 do Código Civil, tá? Ela não pode deixar de distribuir lucros para, por exemplo, pegar o dinheiro e investir em uma atividade, por mais benéfica e socialmente relevante que seja, porque aquilo está tirando dinheiro da atividade principal, tá, para um ato de liberalidade, que não gera diretamente lucro, não está diretamente relacionado com o objeto social da empresa. Tá? Esse tipo societário B Corporation admite isso, por isso que tem um regime próprio de responsabilidade para o administrador, que diz, administrador, se você tirar o dinheiro da atividade principal e, por exemplo, investir numa creche, tá? Isso não vai te gerar responsabilidade, você não estará cometendo nenhuma infração. Tá? Uma outra característica importante desse tipo societário é que as sociedades que escolherem ser B Corporations, elas têm que obrigatoriamente produzir um relatório anual ou semestral de impacto social. Alguém falou aqui mais cedo sobre o impacto presumido, o impacto real, achei muito interessante, porque esse relatório periódico de impacto, e ele tem que ser público, ou seja, se ela é uma corporação beneficente, se ela é uma empresa beneficente, ela tem que estar aberta ao escrutínio público, tá? Fica disponível e, assim, a sociedade tem mecanismos para verificar o eventual cumprimento de greenwashing, que é o marketing verde, que, aliás, é muito comum, porque a empresa tem um conflito de interesse. Ela, de repente, tem um PL gigante e usa 1% do lucro dela para fazer alguma atividade social e faz um marketing enorme, porque aquilo está valorizando a marca, é um bem intangível e tudo mais. Então, para a sociedade, esse tipo de negócio não ajuda. Ajuda a empresa, ajuda a sociedade se ela estiver assumindo compromissos públicos socialmente relevantes e, de fato, hoje estiver cumprindo e dando mecanismos para que as pessoas possam avaliar isso. Tá? Então, resumindo aqui as minhas propostas, eu acho que a gente deveria criar no direito brasileiro as sociedades limitadas e as sociedades anônimas beneficentes. Eu até me arvorei no direito de propor um nome aqui. A gente tem as sociedades limitadas, LTDAs. A gente precisaria criar aqui as LTDBs, tá? E as SAs, as SBs, que são as sociedades anônimas beneficentes. Para isso, eu até fiz o meu dever de casa, já identifiquei aqui quais artigos lá da Lei das SA e do Código Civil acho que precisariam ser alterados para a gente conseguir incluir isso lá nas discussões, tá? E era isso, senador. Muito obrigado pelo convite e parabéns pela audiência. Professor João Manuel, em 10 minutos, em 9 minutos, você conseguiu dar uma aula aqui, de fato. Dentre todos os assuntos que foi mencionado, eu aqui quero me colocar à disposição para ouvi-lo também, receber sugestões sobre essa alteração no Código Comercial, né, que estamos em tramitação, que está em tramitação aqui no Senado, que estamos buscando também uma interferência direta do nosso gabinete. Então, pode ter certeza que o que tiver objetivamente a ser tratado, não única e exclusivamente sobre esse assunto, mas sobre tudo que relacione a essa alteração, será muito bem-vinda toda sugestão. Então, vamos interagir, que essa é a nossa função, tentar colocar o nosso momento evolutivo de acordo com a nossa legislação. Então, parabéns pela apresentação, pelas sugestões, inovações, LTDBs, SASB agora, SB. Então, é dessa forma que se inova. Então, parabéns pelo entusiasmo. Saiba que terá, com certeza, uma porta aberta no nosso gabinete para receber todas essas sugestões. Não iremos acabar por aqui. Em um momento como esse, quem entende do assunto é muito bem-vindo. Então, obrigado pela apresentação. Logo em seguida, passo a palavra para a senhora Daniela Arantes Alves Lima, chefe do Departamento de Gestão Pública de Municípios e Inclusão Produtiva do BNDES. Então, obrigado pela presença. Você tem 10 minutos, a senhora tem 10 minutos para fazer sua apresentação. Tá ótimo. Bom dia a todas e todos. Primeiramente, gostaria de agradecer, em nome do banco, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui representando a instituição
né, nessa comissão, nessa casa, num tema que eu tanto prezo e que tanto acompanho de perto. A minha fala eu vou dividir em 2 momentos. Eu ia falar um pouquinho da Inimpacto, mas isso já foi falado pelo Lucas, então não vou ser repetitivo. Então, os primeiros slides eu vou passar direto. E vou falar um pouquinho de um estudo que foi contratado pelo Ministério da Economia sobre alguns países na Europa que se destacam no tema. Então, vou falar um pouquinho da experiência do Reino Unido, um pouquinho da experiência de Portugal, Itália, que são os 3 principais atores, né, lá na Europa, e falar um pouquinho também França e Alemanha, e concluo a minha apresentação falando como o BNDES tem atuado nessa temática. Então, como eu falei, os primeiros vou passar direto, que o Lucas já se debruçou sobre isso, e vou pegar um pouquinho esse slide para iniciar a minha fala. Bom, o Lucas já falou, mas só me repetindo, só para a gente se situar, contextualizar, negócio de impacto surgiu no mundo, no Reino Unido, nos anos 2000, e só 10 anos após que foi surgir em outro país, que foi Canadá e Estados Unidos, e no Brasil ele chegou em 2014. O Beto, que está aqui na mesa, teve um papel importante na criação da Força-Tarefa brasileira, uma força-tarefa formada só por organizações do setor privado, foram 70 organizações na época, e em 2017, com a criação da Inimpacto, que uma política pública que tem a duração de 10 anos, que tem um papel fundamental para a gente movimentar essa agenda no país. E o estudo contratado pelo Ministério da Economia, ele mostra esses 5 casos europeus, e o interessante como já foi falado, e eu vou repetir só para reforçar, o que é o papel fundamental do governo lá e o que deveria ser aqui também, que é a questão do governo trabalhando como um facilitador, trabalhando com seu chapéu de investidor e também com seu papel de regulador. O regulador acho que já foi bem explorado aqui, e facilitador e investidor um pouquinho menos, mas e sempre com a preocupação de que o governo sozinho ele não é capaz de movimentar esse ecossistema, e sempre tendo lá fora e aqui também uma preocupação muito grande de atrair recursos do setor privado. Então, um casamento de recursos que sim é capaz de mobilizar esse ecossistema. Então, o governo também tem um papel importante de atrair o privado para essa temática. E aí é só um apanhado geral de como o governo tem atuado nesses países, né? No Reino Unido, Portugal, Itália, França e Alemanha. Falando um pouquinho do Reino Unido, o Lucas trouxe no final da sua fala algumas experiências, e eu vou pontuar algumas, eu pincelei só algumas desse estudo, aquelas que eu julgo que são mais importantes e mais impactantes. A primeira delas foi a criação, em 2012, do Big Society Capital. O Lucas já falou, foi o primeiro banco de investimentos sociais do mundo. Ele foi um banco que foi criado com 400 milhões de libras, fruto dessas contas dormentes, ou seja, as contas não reclamadas, que estavam lá paradas, serviram para serem usadas para a criação desse banco, junto também com 200 milhões de libras, oriundos dos 4 principais bancos do Reino Unido. Então, daí surgiu o Big Society Capital, que tem como objetivo não só financiar organizações do setor social, mas também conscientizar investidores para combinar retorno com impacto. Então, ele tem um papel fundamental nessa agenda. O Social Impact Bonds, como a gente tem chamado aqui no Brasil de contrato de impactos sociais, em Portugal ele é chamado de títulos de impacto social. O primeiro deles também no Reino Unido, em 2010, que teve como objetivo, e aí só resgatando o que é o Social Impact Bonds, já foi falado, mas só repetindo, é um instrumento em que o privado assume uma determinada ação que seria do setor público, e o setor público paga ao privado se ele atingir determinados indicadores de performance. Então, é um instrumento muito interessante, já foi falado aqui algumas vezes. No Reino Unido, ele surgiu com o objetivo de reduzir a reincidência de presos ao sistema penitenciário.
O terceiro é uma regulamentação diferenciada também, que são, lá eles chamam, essas Communities Interest Companies, chamam de KICs, que é um pouco também do que tem falado aqui, da gente ter alguma personalidade jurídica diferente para os negócios de impacto. É um pouquinho disso, uma experiência que foi trabalhada lá no Reino Unido. A terceira é o Social Act Value, que é bem interessante, é uma iniciativa que ela coloca para as compras públicas a dimensão do impacto. Salvo engano, é a única que existe no mundo, acho que não existe outra iniciativa parecida, e permite, inclusive, que o gestor público ele pague um pouco a mais pela prestação do serviço. Ela é muito voltada para a prestação de serviço e não a aquisição de bem. Pague um pouquinho a mais se aquele que está ofertando o serviço ele colocar a dimensão do impacto na sua atuação. E, por último, um incentivo fiscal que é concedido para organizações de propósito social. A experiência de Portugal, uma experiência recente. Em Portugal foi criada a política pública Portugal Inovação Social em 2014. Ela foi criada com 150 milhões de euros, fruto do Fundo Social Europeu. Então, é interessante em Portugal, porque Portugal, por ser um país de dimensões pequenas, né, comparado com outros países da Europa, ele é visto muito como um piloto para várias iniciativas que se desenvolvem no mercado europeu. Então, essa política ela surgiu com esse recurso e ela tem esses eixos de atuação. E é interessante também nessa política que ela consegue entender os negócios de impacto com seus diferentes níveis de maturidade. Então, num primeiro nível, tem o apoio à capacitação para aqueles com recurso não reembolsável, para aqueles negócios de impacto que estão no estágio mais inicial. Depois, o investimento aos negócios em si, casando uma parceria público-privada, em que o público entra com 70% e o privado com 30% dos recursos necessários. Os títulos de impacto social, como já foi falado, e um fundo que foi criado para permitir acesso a crédito aos empreendedores de impacto lá em Portugal. Então, esse fundo ele tem muito mais um viés de fundo garantidor do que um fundo de investimento, apesar dele ter um volume de recursos também voltado para investimento, mas o principal dele é ser um fundo garantidor para garantir acesso dessas empresas ao mercado financeiro. E a Itália, França e Alemanha, a Itália com uma atuação um pouquinho maior do que as outras duas, mas França e Alemanha ainda com uma atuação muito, muito tímida. E a Itália, especificamente, ela criou esse primeiro enquadramento regulatório para empresas sociais, que é um passo importante para facilitar o acesso dessas empresas à legislação de crowdfunding, ao título de solidariedade, aos benefícios fiscais. Ela criou esse Società Benefit, que também é o primeiro país europeu a estabelecer um novo estatuto para empresas dessa categoria. E, em 2017, ela lançou um fundo de financiamento para resultados. Na França, tem essa promoção de fundos 90-10, 90 porque 90% dos recursos desse fundo ele é investido em empresas com governança, que possuem uma governança social, e 10% em investimentos de impacto. E na Alemanha, a atuação da Alemanha só foi colocada aí, é uma atuação muito tímida, realmente. O que a Alemanha tem de atuação foi só a criação desse National Advisory Board. E, por último, aí é só uma síntese, eu vou pular esse slide. E aí, falando um pouquinho do BNDES, nesse meu minuto final, o BNDES... Muito obrigada. O BNDES vem atuando nessa temática há algum tempo, num primeiro momento sem saber que estava apoiando o negócio de impacto. A partir do momento que soube o que era o negócio de impacto, falou, opa, eu acho que a gente já está nessa agenda há um tempinho. Então, com recursos não reembolsáveis, principalmente pelo Fundo Social do BNDES, que é um fundo que tem como recurso uma parte do lucro da instituição. O Fundo Cultural também é outro fundo estatutário, que tem também como recurso uma parte do lucro.
E aí, no Fundo Social, muito mais voltado a um foco que foi definido desde 2008, para a geração de trabalho e renda, a parte de inclusão produtiva. O Fundo Cultural, uma iniciativa recente do Match Funding de Cultura, apoio aos patrimônios históricos. Com recursos reembolsáveis, a gente tem uma linha de investimento social de empresa que também apoia os negócios de impacto. Aí são empresas tomando crédito no BNDES para apoiar essa temática. Microcrédito, que a gente já atua com esse tema desde 97, então o BNDES tem um papel muito importante atuando por meio dos seus agentes repassadores. E na BNDESPAR, na nossa área de mercado de capitais, a gente tem os fundos de Venture Capital e os fundos de Venture Debt. A Vox já falou um pouquinho disso. E o interessante é que, desde o ano passado, né, a primeira atuação do banco no mercado de capitais com essa temática foi em 2015, mas, desde o ano passado, o BNDES colocou como um dos critérios classificatórios para a seleção do fundo a metodologia de acompanhamento dos investimentos desse fundo, sendo desejável a inclusão de critérios de mensuração de impacto social e ambiental das atividades das sociedades investidas. Então, esse foi um passo diferente. O que a gente tem de desafios para intensificar o apoio ao desenvolvimento do impacto social no Brasil, na nossa visão? Primeiro, a gente tem o desafio realmente de aumentar o número de fundos de investimento voltados para impacto socioambiental, isso já foi falado e eu estou até sendo repetitiva. Estruturar novos produtos, acho que tem um espaço para isso, e aí, quando a gente fala de fundo rotativo com recursos do BNDES Fundo Social, a gente está falando de um fundo de natureza contábil, não é um fundo regulado na CVM, que poderia ser um instrumento interessante, né? O BNDES entrando, num primeiro momento, com recurso não reembolsável, para que um gestor selecionado no mercado ele faça financiamento a empreendedores de impacto na ponta. Então, ao fazer financiamento, o recurso retorna para esse fundo e o gestor pode investir para novos empreendedores de impacto, por isso que é chamado de um fundo rotativo. E aí a gente tem debêntures sociais, o Blended Finance, Endowments. Temos também como desafio atrair mais investidores, principalmente os privados, para o negócio de impacto. Eu acho que o BNDES tem um papel importante nesse sentido, com o seu papel de articulador. E promover a cultura da mensuração de impacto. Isso é muito recente no Brasil e acho que é algo que precisa ainda ser muito desenvolvido. E tem um espaço grande para essa atuação. Muito obrigada. Agradeço a senhora Daniela pela apresentação. De fato, o BNDES tem uma função importantíssima para atrair novos investimentos, novos investidores, sem dúvida nenhuma. Demonstrou aqui que já realizava esse tipo de investimento antes mesmo de saber que estava fazendo. Então, imagina agora com a potencialidade que temos nos próximos anos em tornar isso mais público e também sensibilizar não apenas a senhora, mas também todos que fazem parte do BNDES e também todos aqueles que podem interferir de alguma maneira positiva para estimular essa inovação que nós estamos tratando hoje. Então, é algo novo e tudo que é novo gera atrito e principalmente se não tiver conteúdo. E Vossa Excelência aqui demonstrou, a exemplo do que acontece no mundo, que a tendência é essa. Então, é uma tendência também do país evoluir cada vez mais nesse tipo de investimento. Então, fico muito feliz de saber que dentro do BNDES está em boas mãos esta pasta, digamos assim, dos negócios de impactos sociais. Então, parabéns pela apresentação. Logo em seguida, passo a palavra para o senhor Carlos Roberto Scretas, ele que é consultor do Instituto de Cidadania Empresarial. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Senador, é um privilégio estar aqui. Muito obrigado por abrir esse espaço para a gente. Acho que é um momento histórico. Eu vou tentar, rapidamente, no meu tempo, cobrir várias coisas. O ICE é uma associação lá de São Paulo, formada por empresários, investidores, que há cerca de 8 anos atua nesse tema.
Esse tema não é tão velho assim, ele tem cerca de 20 anos, ele nasce do diagnóstico de que o dinheiro é disponível para financiar soluções para problemas sociais e ambientais, que vinha basicamente da atuação de governo e filantropia, ele não era suficiente. Daí nasce a ideia de por que não atrair capital privado para financiar soluções para problemas sociais e ambientais, soluções através de modelos de negócio, oferecendo algum tipo de retorno para quem está fazendo aquele investimento. Esse é o contexto que nasce a ideia de investimento de impacto há cerca de 20 anos atrás. O conceito já foi falado aqui, são negócios que buscam resolver questões sociais e ambientais e gerar retorno financeiro. É o mundo do e, não do ou. Até hoje a gente vê o mundo do ou. Ou a gente faz impacto social através de filantropia e governo, ou ganha dinheiro. A ideia aqui é o mundo do e, ganhar dinheiro e solucionar questões sociais e ambientais prementes no mundo e no Brasil. A ideia aqui é a gente repensar a forma como a gente resolve o problema social, repensar a forma como a gente está fazendo negócio. Bom, aqui a gente o Giba já falou, mas basicamente a gente está falando do mundo do século XXI, onde quando a gente vai tomar a decisão de investir o nosso dinheiro como pessoa física, o nosso dinheiro como pessoa jurídica, seja qual seja ela, a partir desse século XXI a gente tem um elemento adicional na tomada de decisão, é o chip do impacto. Até o século passado, quando a gente tomava essa decisão, a gente falava quanto eu vou ganhar de dinheiro e que risco eu estou correndo. A partir do século XXI tem um chip. Um chip a mais, um ingrediente a mais, que na maioria das pessoas mais jovens já vem de fábrica, que é o que essa minha decisão de investimento vai causar de benefício ou malefício para o planeta e para a sociedade. É o mundo onde a gente tem agora um trinômio quando vai tomar a decisão de o que fazer com os nossos recursos como pessoa física e como pessoa jurídica. Bom, o Giba já falou, esse é um mundo que está crescendo muito rapidamente, o universo hoje de investimento de impacto chega a $500 trilhão. Isso aqui, para ter uma dimensão, é metade do dinheiro investido em fundos aqui no Brasil, é 0,5% do dinheiro investido globalmente, ainda é pequenininho, mas tá, como o Giba mostrou, o Gilberto mostrou, chamando de Giba, cresceu, vem crescendo, vem dobrando a cada ano. Ainda, bancos multilaterais, como o BNDES, são participantes importantes, mas o setor privado ganha cada vez mais espaço. Bom, também já foi citado aqui hoje quem são os negócios de impacto no Brasil. Existe uma organização chamada PIPE que faz um mapeamento. Esse é o retrato, último retrato, a fotografia de 2018. Hoje, eles mapearam cerca de 1.000 negócios, atuando nesses setores que estão aí na tela. Hoje, na base da PIPE, já são quase 3.000 negócios. É um setor crescente, de gente buscando empreender para ganhar dinheiro e resolver alguma questão da sociedade e do planeta. Bom, é um setor que nasceu há pouco tempo. Qualquer coisa que nasce há muito pouco tempo carece de duas coisas: disseminação do que a gente está falando, produção de conhecimento para as pessoas tomem ciência do que a gente está falando e articular o que já existe e o que deveria existir para esse negócio avançar. Pensando nisso, o ICE, para o qual trabalho, engendrou cerca de 5 anos atrás, um movimento que nós chamamos de Aliança pelos Investimentos em Negócios de Impacto. É um movimento de advocacy que tenta fazer essas duas atividades, articulação e produção de disseminação de conhecimento. Ele tem um conselho com algumas figuras importantes, várias pessoas aqui talvez vocês conheçam. Há um representante do Ministério da Economia, o Caio Megali, assessor especial do ministro Paulo Guedes, a Neca Setúbal, que lidera o GIF, a organização do Fábio, e que é uma figura emblemática no mundo da filantropia brasileira, o Pedro Vilares, que trabalha com Guilherme Leal, um dos acionistas da Natura, o Daniel Isso, sócio do Giba na Vox. Enfim, são pessoas que, basicamente, eles dão a diretriz para o nosso trabalho, que é feito pelo ICE, o trabalho executivo, e abrem as portas para que a gente possa estar em alguns eventos, acessar alguns lugares que a gente não conseguiria acessar sozinhos. Eles têm esse trabalho de abrir alas para o nosso trabalho. Quem financia esse projeto? Hoje são 4 financiadores, o próprio ICE, o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Itaú e o British Council.
Nós fazemos parte, desde 2015, de uma organização global chamada GSG. Nós brincamos que nós somos a ONU pelo Impacto, Nações Unidas pelo Impacto. Hoje são 23 países, mais a Comissão Europeia. Essa organização ela foi engendrada, ela nasceu, teve como início uma força-tarefa dos países G7 no âmbito da discussão do G7, e em 2015 virou uma organização e passou a integrar outros países. O Brasil faz parte desde o início dessa organização. No princípio eram 13 países, hoje são 23 e devemos chegar a 30 até o final do ano. Bom, o que a gente faz, como falei? A gente dissemina e produz conhecimento. Desde 2014 já são quase 20 relatórios que a gente distribuiu, publicou, basicamente como diversos temas, como é que uma instituição financeira e por que deveria estar no tema, por que governos estaduais, municipais, federais deviam estar no tema, por que indivíduos de alta renda deveriam se interessar pelo tema. Enfim, foram 20 publicações até hoje, realizadas. E todo o trabalho de articulação, aqui eu vou falar da Inimpacto, que nasceu exatamente de uma parceria do ex-ministro, Secretaria de Inovação do MDIC, em 2016, desde o Lucas está lá desde o início, e a Aliança. Nasceu uma articulação, dessa articulação nasceu um grupo de trabalho, desse grupo de trabalho nasceu a ideia de ir para as cabeças e fazer um decreto presidencial criando uma política nacional para o tema, e ela nasceu há quase 2 anos atrás. Esse aqui é o comitê que está responsável pela implementação dessa política nacional, que é uma política de Estado, que ela atravessa governos, e o Lucas, acho que não chegou a mencionar isso, o Brasil, entre aqueles 23 países, é o único país que tem uma política de Estado voltada para esse setor, o único, mesmo a Inglaterra, que é pioneira nisso, não tem, e o Brasil sempre, a gente é sempre, no fórum que eu participo, lá junto ao GSG, é visto como um best case, uma coisa a ser seguida como exemplo, e hoje aqui são 16 órgãos de governo. Eu esqueci de colocar aqui os 2 novos, são a mesa diretora do Senado, a mesa diretora da Câmara, fazendo parte aqui desse comitê, e 10 membros da sociedade civil. Isto aqui é muito poderoso, é um canhão que a gente tem para avançar esse tema e contribuir de forma muito importante para a solução de problemas sociais e ambientais no Brasil. A colaboração entre os 26 órgãos é muito poderosa. Já nesses 2 anos já fizemos grandes avanços, mas nos próximos 8 que a gente tem pela frente, a avenida está aberta para a gente realizar coisas bem legais aqui no Brasil. Bom, rapidamente, para dar uma dimensão de que esse é um tema que já está no Brasil todo, e através de alguns programas. Eu vou citar basicamente 2 que são programas que foram incubados lá no ICE e feitos com parceria. A primeira aqui é uma formação de uma rede de professores. O objetivo dessa rede é produção de conhecimento, as pessoas sabendo do que a gente está falando, e, o mais importante, formar talentos para trabalhar nesse setor. Empreendedor de impacto, investidor de impacto, deputado de impacto, senador de impacto, pensando em trazer soluções para o Brasil. Hoje são quase 100 professores, mais de 50 instituições de ensino superior, nas 5 regiões do Brasil, em 5 estados. Do Amapá até o Rio Grande do Sul, tem professor dentro da sala de aula falando desse tema de empreendedorismo de impacto aqui no Brasil. E outra parceria, uma parceria sim com a Sheila, que está aqui, a diretora executiva da Amprotec, que é a Associação Nacional de Incubadoras, Aceleradoras e Parques Tecnológicos, é uma parceria para levar esse tema para dentro desses ambientes de inovação, porque as empresas de impacto são empresas que elas carecem ainda de muita capacitação. Grande parte delas, 2/3, ainda está na sua fase nascente. A gente precisa incentivá-las a crescer, a sobreviver e a crescer e gerar impacto em escala. Essa é um projeto que tem como objetivo, então, a gente ter mais, melhores e com esse potencial de escala negócios no Brasil. Hoje, cerca de quase 20% da base da Amprotec, que são 400 membros, já passaram por esse programa de capacitação, que é feito em conjunto pelo ICE, Amprotec, com o apoio do SEBRAE, e nos 19 estados brasileiros. Então, hoje tem incubadora desde lá do interior do Rio Grande do Sul até incubadora de Parintins, no Amazonas, que já sabe do que a gente está falando e estão buscando, identificando e engajando negócios de impacto nos seus mais variados tipos, desde negócios pequenininhos até negócios com potenciais de escala, desde negócios que são feitos por empreendedores de alta renda até por empreendedores de periferia.
E aqui, acho que sobre institutos e fundações, o Fábio já falou, e eu termino os meus últimos 15 segundos fazendo aqui um chamamento, senador. Nesse tema, que é um tema novo, a gente sempre tenta achar um campeão. Um campeão no Banco Itaú é o cara que vai abraçar a causa e vai levar esse tema para dentro do Banco Itaú. O campeão lá no estado de São Paulo, que vai abraçar essa causa e vai levantar essa bandeira. E isso tem sido fundamental. Foi assim que, achando esses campeões, né, lá no MDIC, no Itaú, né, entre famílias de alta renda, que a coisa está avançando cada vez mais. E o convite é que você posso chamar você, Vossa Senhoria, seja o campeão aqui no Senado e leve essa bandeira aqui dentro, e a gente vai sempre estar junto com você para ajudá-lo nessa jornada. Obrigado. Bem, Carlos Alberto, é uma responsabilidade enorme. Pode ter certeza que eu quero, sim, ser um ator ativo nesse tema. Um momento como esse não é por acaso. De fato, eu saio daqui hoje muito mais motivado a trabalhar neste tema. É um tema em que você demonstrou aqui na sua apresentação. Muitas empresas sólidas, sérias, que investem de fato e querem uma transformação social, uma transformação regional, sem dúvida nenhuma. E esse é o meu grande objetivo. Então, eu quero sim ser um jogador, quem sabe ser o campeão, né? Mas um jogador com certeza eu já sou. E quero sim buscar ser o campeão, sem dúvida nenhuma. Mas o que me chama a atenção aqui é que você, na sua apresentação, demonstrou que já jogou várias sementes pelo país inteiro. Então, essa é a maior contribuição que alguém pode fazer, uma instituição também pode fazer. É deixar um legado, é transmitir para outras pessoas mensagens que possam ser multiplicadas. Então, quando você fala em professores, separado em 20 estados, são sementes que multiplicam diariamente. Então, é nisso que eu acredito, no poder da transformação, do poder do trabalho em rede, do poder do trabalho a longo prazo. Então, quando se está estruturado, é questão de tempo para se conseguir cada vez melhores resultados. Então, fiquei encantado pela apresentação. Eu terei algumas fotos, inclusive, aqui. Sei que a apresentação fica disponível aqui no site do Senado, inclusive, mas já para pontuar com a minha equipe também alguns pontos. Então, parabéns pela apresentação e é muito importante a sua presença aqui para todos nós. Muito obrigado. E, por fim, senhores, convido também o Alexandre de Oliveira para fazer sua apresentação representando o SEBRAE, que também é um braço importantíssimo, um instrumento essencial para chegar na ponta e tudo isso que nós falamos hoje. Então, quero muito ouvi-lo aqui por, no mínimo, 10 minutos. Tá, farei o esforço. Primeiro, o SEBRAE agradece o convite, é uma honra estar aqui com os senhores, com as senhoras. Tenho um desafio aqui duplo de estar aqui junto com vocês, mas também estar representando nossa colega Valéria Barros, que de fato coordena essa agenda, né? Ela, por motivo de saúde, não pôde estar aqui presente, mas a gente vai tentar representá-la à altura e à altura dos colegas que estão aqui conosco, né? Negócio de impacto. A intenção aqui não é trazer o conceito, eu acho que todos já dominam, mas simplesmente colocar que o SEBRAE atua na atuação de negócios de impacto com um conceito similar ao que o mercado, ao impacto que todos adotam, né? Então, a trabalhar com empresas com ofertas de produtos e serviços para atendimento às necessidades das classes mais carentes, mas também com a oferta de produtos e serviços para que melhore a produtividade de empreendedores dessas classes. Para onde eu aponto? Aqui, acertei. Eu acho importante também a gente ter um olhar sobre onde estão os negócios de impacto no Brasil. É um trabalho feito, liderado pelo PNUD, pela ONU, mas em parceria com o SEBRAE. Né? Trouxe um retrato em 2017. Foram mapeados 837 iniciativas no Brasil, que traz uma efervescência nesse campo de negócios. Né? Eles estão como na região Sudeste, grande concentração no Sudeste, 55%, seguido pela região Sul, 16%, Nordeste, 15%, Centro-Oeste, 9% e região Norte, 4%. Ou seja, a gente pode perceber aí que há um grande espaço para incentivarmos negócios de impacto nas outras regiões brasileiras, além do Sudeste. Né?
Muitos deles ainda estão nas fases iniciais, né? Na fase de expansão em escala, 15%, lançamento no mercado e operação, 30%, ou seja, 45% desse universo que estão, de fato, já atuando e empreendendo e já transformando a vida das pessoas. No entanto, há um grande potencial de jovens empreendedores, com 55% na fase de ideação e validação, e o SEBRAE tem forte atuação também nessa fase também de ideação, através de programas que incentivam aquele que está com a ideia a transformar aquilo de fato em negócio. E a gente tem diversos programas para isso, e não somente naqueles que já estão atuando. Né? Há uma predominância na liderança no sexo masculino, mas, no entanto, não fica tão à frente do sexo feminino, 54% homens, 45% mulheres. Né? Geralmente, um negócio é B2C, 51%, né? E B2B, 31%. No entanto, 70% é focado em serviços, né? 13% em comércio, indústria 10%, agropecuária 7%. Né? E a proposta de valor resolver um conjunto de problemas bastante distintos dessas empresas pesquisadas, né? Com problemas centrais ligados aos dilemas sociais, né? Não vou ficar aqui repetindo, e também, que é o principal, questões sociais, mas também não fica para trás as questões ambientais, principalmente resíduos e água. No entanto, há um uso intensivo de tecnologias com importância para plataformas e aplicativos. Esses empreendedores também estão conectados com a economia digital. Né? O SEBRAE tem diversas iniciativas, tem uma parceria especial com o PNUD, mas também a gente se sente orgulhoso de sermos membros da Impacto, né? Isso nos pauta muito das nossas ações, né? Uma parceria super estratégica com o Ministério da Economia, através da sua diretriz maior, enquanto liderança no Brasil. Nós temos a estratégia desde 2014, que está baseado nesse triângulo, né? Incrementar a produtividade nas cadeias de valor, né? Desenvolvimento das comunidades no entorno, com melhores condições ambientais e sociais, e desenvolver modelos inovadores que possam atender a sociedade de forma mais abrangente e sustentável. Ou seja, produtividade, mercado e desenvolvimento local. Essa aqui é a atuação em 2018, junto aos SEBRAE estaduais. Eu sou do SEBRAE Nacional, fica aqui em Brasília. Como todos sabem, nós temos 27 unidades, um em cada SEBRAE, em cada estado e no Distrito Federal, e esses aqui são os números de 11 mil negócios contabilizados no atendimento em 2018. E dentro das oportunidades, como eu disse, nós nos pautamos muito na parceria com o Ministério do MDIC, no âmbito da Impacto, no subgrupo 2, no qual visa ampliar o número de negócios de impacto no Brasil. Né? Então, aqui a gente traz uma série de oportunidades nesse sentido. Né? Explorar oportunidades para a criação de negócios de impacto desenvolvidos com foco em raças para atender problemas da sociedade. Né? Eu costumo ser bem rápido, acho que eu vou ser o mais rápido aqui da mesa, mas vamos lá. Ainda é alto o nível de desconhecimento sobre o que são negócios de impacto social, sendo necessário explorar a disseminação dos conceitos e experiência com casos práticos, disseminar esses casos. Necessidade do empreendedor conhecer melhor o mercado da base da pirâmide, além de hábitos de consumo para entender sobre nichos que podem ser explorados. A necessidade de se ampliar as ações iniciais de sensibilização e capacitação, para que empreendedores e potenciais empreendedores possam desenvolver os modelos de negócios inovadores. Ampliar os eventos de pré-aceleração e acesso a capital para esses modelos de negócios é fundamental. Eventos de sensibilização em territórios e integração com outros segmentos produtivos e comunidades de periferia e favelas podem representar grande oportunidade para despertar o empreendedorismo social. E alguns segmentos potenciais, como alimentos, bebidas, cidades inteligentes, saúde, bem-estar, cidadania, acessibilidade, economia verde e energia, destacados como oportunidades para empreender. Né? Além disso, trabalhar a formalização e os ganhos de escala e parceria com cadeias globais de valor e governo, como, por exemplo, onde há lacunas que podem ser preenchidas por esses negócios inovadores. Trabalhar, por exemplo, com encadeamento produtivo, etc. E também capital semente, investimento anjo e linhas de acesso a crédito são, entre outros, mecanismos essenciais para modelos de negócio decolar e melhorar e operar nos mercados. As plataformas de crowdfunding também é um grande modelo nessa fase. Então,
Só resumindo o que a gente coloca, conhecer melhor o hábito e a forma de consumo das pessoas de menor renda e de comunidades que estão em seu redor, porque é justo delas que poderá nascer um grande modelo de negócio social lucrativo, escalável e acessível. Isso é o que nos coloca, o que nos orienta para, junto aos pequenos negócios, conhecer o mercado e, a partir daí, você propor melhorias no seu negócio, nas fases iniciais, ou então até, quiçá, redirecionar algumas estratégias daqueles negócios que já são estabelecidos. Né? Eu agradeço, acho que eu cumpri aqui com tanto tempo. Bem, Alexandre, eu agradeço a sua apresentação, com certeza, pela ramificação que o SEBRAE tem pelo país, saindo de uma diretriz nacional, como eu observo que já há essa intenção de falar sobre os negócios de impacto social, rapidamente teremos também outros multiplicadores. Então, é importante analisar, e eu percebo isso, não sei se o Lucas também pode confirmar, mas no início do atual governo se teve questionamento e até afirmações de que se iriam retirar grandes recursos do Sistema S e toda essa situação, mas eu observei que houve uma reciclagem nesse pensamento para que, de fato, seja investido em outras situações. Então, o SEBRAE, pela grande experiência que tem em capacitação, em conhecer esse mercado como poucos, pode sim sensibilizar para que esses recursos, de fato, sejam investidos em algo que impacte nisso que nós estamos falando, na sociedade. Então, pode ter certeza que iremos interagir bastante. E com a sua fala, eu finalizo essa mesa agradecendo muito a todos aqui que contribuíram para este momento, que contribuíram com as informações técnicas, mas principalmente por demonstrar que este é um assunto, como foi falado pelo Lucas, quente. É um assunto do momento, é um assunto que o mundo já trata de maneira profissional e que pode, de fato, transformar a nossa realidade. Então, muito obrigado por este primeiro momento de muitos que teremos. Então, a todos, boa tarde.